Você já se perguntou alguma vez quanto dinheiro se queima literalmente no ar cada vez que um avião gigante decola? Se você pensa que o combustível é o maior gasto, prepare-se para ficar impactado. Por trás de cada voo existe uma cascata interminável de gastos ocultos que as companhias aéreas nunca te contam. Desde o desgaste microscópico de cada parafuso, até impostos que você nem sequer sabia que existiam. Hoje no Aeroplanet, vou te revelar com detalhe extremo todos os milhões que se gastam para que um avião cruze o céu. E te advirto, o número final não só te deixará sem palavras. Provavelmente mudará para sempre sua forma de ver aquela passagem cara que você comprou da última vez. Comecemos pelo óbvio, o combustível. Mas isto vai muito além do que você imagina. Um Airbus A320, um dos aviões mais comuns em voos domésticos, devora aproximadamente 2.700 L de combustível por hora de voo. Te parece uma barbaridade? Isto é só o princípio. O popular Boeing 787 Dreamliner, utilizado em rotas transcontinentais, consome entre 5.400 e 6.800 L cada hora. E se falamos dos gigantes do ar como o Boeing 747 ou o Airbus A380, a cifra dispara até os 12.000 a 14.000 L por hora. Mas aqui vem o dado crucial. O preço do combustível de aviação conhecido como Jet A1 é extremamente volátil. Nos últimos anos oscilou entre 1,50 e 3,20 por litro, dependendo de crises geopolíticas, guerras e especulação de mercados. Façamos os cálculos. Um voo transatlântico de 8 horas em um Boeing 767 pode consumir facilmente 50.000 L, com um preço médio de 2,50 por litro. Só em combustível estamos falando de 125.000 L. Aqui te mostro algo que poucas pessoas sabem. Quando um avião decola, 40% de seu peso total é só combustível. Você está literalmente sentado sobre um tanque gigante que vale mais que uma casa. E por se fosse pouco, este combustível deve ser da mais alta pureza. Uma minúscula contaminação poderia provocar uma falha catastrófica a 35.000 pés de altura. Os filtros e sistemas de limpeza adicionam outros 0,30 ao custo por litro. Mas voar um avião não é simplesmente encher tanques e decolar. Precisa-se de uma equipe humana altamente especializada e certificada. Um capitão de companhia aérea comercial com 15 anos de experiência pode ganhar entre 180.000 e $350.000 anuais. O primeiro oficial ou copiloto ganha aproximadamente 65% dessa cifra. Se calculamos por hora de voo efetiva, estamos falando de 200 ALs a $280 ALs por hora para o capitão e 130 a $180 ALs para o primeiro oficial. E isto só na cabine de comando. Em voos de longa distância, as regulamentações exigem tripulações extra de revezamento. Um voo de 12 horas poderia precisar de 4 pilotos que se revezam. O que há da tripulação de cabine? Cada auxiliar de voo tem um custo médio de 40.000 a 75.000 anuais, dependendo de sua antiguidade e a companhia aérea. Calculando por hora de voo, cada um representa entre 45 e 90 ROALs por hora. Um A380 com configuração completa leva até 21 auxiliares de voo. Só em tripulação de cabine, esse gigante transporta um custo de quase 1.900 dólares por hora. E aqui um dado que te surpreenderá. Por cada tripulante que você vê no avião, há aproximadamente 12 empregados em terra que fazem possível o voo. Despachantes, controladores, mecânicos, pessoal de rampa, agentes de serviço ao cliente. A companhia aérea paga salários por centenas de milhares de dólares que você jamais vê, mas que se dividem no custo de cada voo. Agora imagine isto, cada minuto que um avião passa no ar está acumulando uma dívida invisível de manutenção futura. Os aviões comerciais seguem um esquema de manutenção rigoroso. Checagem A, cada 500 a 800 horas de voo, custo 20.000 RALs a 30.000 RALs. Checagem B, cada 3 a 6 meses, custo 100.000 RALs a 150.000 RALs. Checagem C, cada 15 a 24 meses, custo 500.000 RALs a miro, 500.000 RALs. Checagem D, também chamada overhaul completo, cada 6 a 10 anos. Custo 4 dólares a 5 milhões de dólares. Estas manutenções não são opcionais, estão reguladas por autoridades de aviação e são obrigatórias para manter o certificado de aeronavegabilidade. Você sabe quanto custa um único motor para um Boeing 777? Entre 24 e 28 milhões de dólares. E estes motores requerem revisões completas a cada 15.000 horas de voo aproximadamente. Os pneus de um avião comercial custam entre 1.500 e 2.500 cada um.
Um Boeing 787 tem 14 rodas que se substituem a cada 300 aterrissagens aproximadamente. Isso soma uns $500 em rodas por cada aterrissagem. Inclusive, algo tão simples como substituir uma única luz LED de cabine pode custar $600 devido às certificações necessárias. Se dividimos todos estes custos, cada hora de voo acumula entre $800 e $1.400 em gastos futuros de manutenção, dependendo da idade e tipo da aeronave. É dinheiro que a companhia aérea não paga hoje, mas que terá que desembolsar inevitavelmente. A comida que você recebe a bordo ou que já não recebe em muitos voos tem um custo muito maior do que você imagina. Em classe econômica, uma refeição completa com bebida custa à companhia aérea entre $7 e $15 por passageiro. Se o voo leva 250 passageiros, só em alimentos falamos de até $3.750. Em classe executiva, o custo dispara a $25 a $45 por refeição. E em primeira classe internacional, onde servem lagosta, caviar e champanhe de marca, o custo pode superar os $100 por passageiro por refeição. Mas o catering vai além da comida. Inclui toda a logística, carrinhos especiais, armazenamento refrigerado, fornos certificados para a aviação e pessoal dedicado que deve seguir estritos protocolos de segurança alimentar. E o que há de algo tão simples como a água? Um avião Boeing 777 em rota transoceânica carrega aproximadamente 400 L de água potável. Devido aos padrões de pureza e os sistemas de filtração a bordo, cada litro custa à companhia aérea uns 1 a 25, somando $500 só em água. Isto explica por que as companhias aéreas de baixo custo eliminaram estes luxos. Cada garrafa de água que não entregam representa uma economia significativa, multiplicada por milhões de passageiros ao ano. Falando de companhias aéreas de baixo custo, estas operam sob uma filosofia radicalmente diferente, o unbundling ou desagregação de serviços. Companhias como Ryanair, Spirit ou Volaris aperfeiçoaram a arte de reduzir custos ao mínimo. Não só eliminam as refeições gratuitas, mas cobram por absolutamente tudo adicional. Bagagem de mão $20 a $60, seleção de assento 5 a $35, prioridade de embarque $15 a $40, impressão de cartão de embarque $20 a $55. Inclusive usar o banheiro, Ryanair tentou cobrar €1, embora não prosperou por regulamentações. Esta estratégia lhes permite oferecer tarifas base extremamente baixas, às vezes abaixo de $20, que atuam como isca para atrair passageiros. A rentabilidade vem depois com os extras. Um dado surpreendente, algumas companhias aéreas de baixo custo obtêm até 45% de suas receitas totais destes encargos adicionais, não da venda de bilhetes. Cada vez que um avião aterrissa, se ativa uma cascata de encargos que poucos passageiros conhecem. As taxas aeroportuárias se dividem em múltiplas categorias. Taxa de aterrissagem calculada por tonelada de peso do avião entre 15 e 25 JARs por tonelada. Um A330 de 230 toneladas pagaria até $5.750 só por tocar o solo. Taxa de estacionamento entre $100 e $400 por hora, dependendo do aeroporto e a posição, remota ou em terminal. Taxa de uso de terminal entre R$1.000 e $3.500 por operação. Taxa de segurança entre R$200 e $600 por voo. Taxa de ruído dependendo do nível sonoro dos motores entre R$500 e $2.000. Uso de finger ou manga entre $200 e $800 por uso. Serviço de handling ou assistência em terra entre $2.000 e $6.000, incluindo carga e descarga de bagagem, limpeza, reboque, etc. Os aeroportos premium cobram tarifas premium. No aeroporto Heathrow de Londres, uma única aterrissagem de um Boeing 747 pode custar mais de $13.000 em taxas básicas. E você sabe qual é o aeroporto mais caro do mundo para as companhias aéreas? O Aeroporto Internacional de Narita, em Tóquio, onde as taxas combinadas podem superar os $18.000 para um avião de fuselagem larga. A propósito, você já se perguntou por que alguns voos internacionais decolam ou aterrissam em horas estranhas como as 3 da madrugada? A resposta: taxas aeroportuárias reduzidas em horários de baixa demanda. A diferença pode ser de até 40%. O espaço aéreo não é grátis. Cada país cobra pelo uso de seu céu através de taxas de navegação aérea. Quando um avião voa de Madrid a Nova York, cruza o espaço aéreo da Espanha, Portugal e depois Oceano Aberto antes de entrar no espaço estadunidense. Cada uma destas regiões cobra por seus serviços de controle e navegação. As tarifas se calculam geralmente por quilômetro percorrido e peso do avião. Na Europa, Eurocontrol cobra aproximadamente 0,55 a 0,77 por quilômetro para um avião comercial típico. Um dado fascinante: o voo Londres-Singapura da British Airways
paga aproximadamente 6 mil reais só em direitos de navegação aérea, durante suas 14 horas de viagem, cruzando até 12 espaços aéreos diferentes. Os voos polares entre América do Norte e Ásia pagam tarifas especiais devido aos equipamentos de comunicação adicionais necessários nestas rotas remotas. Um único voo sobre o Polo Norte pode adicionar até 9 mil reais em custos especiais. Segurar um avião comercial moderno é uma operação financeira complexa. As apólices cobrem múltiplos riscos. Seguro de casco, conhecido como Hull Insurance, cobre danos ao avião. Para um Boeing 777 valorizado em 300 milhões de dólares, o prêmio anual pode ser de 1,5 a 2 milhões de dólares. Seguro de responsabilidade civil, cobre danos a terceiros. Os prêmios anuais oscilam entre 800 mil e 1,5 milhões de dólares para aviões de fuselagem larga. Seguros de guerra e terrorismo, coberturas especiais com prêmios adicionais de 300 mil a 600 mil anuais. Se um avião realiza 1.000 voos ao ano, cada voo carrega com aproximadamente 1.300 a 2.800 só em custos de seguro. E aqui vem algo que poucas pessoas sabem. Depois dos ataques de 11 de setembro de 2001, as seguradoras cancelaram massivamente as coberturas de atos de guerra e terrorismo. Os governos tiveram que intervir para oferecer estas garantias e permitir que a aviação comercial continuasse operando. Certos destinos considerados de alto risco, zonas de conflito ou instabilidade política, podem duplicar o prêmio de seguro para um único voo. Um Airbus A350-900 novo tem um preço de catálogo de aproximadamente 317 milhões de dólares. Um Boeing 787-9 custa uns 292 milhões de dólares. Estes preços são só o ponto de partida. As companhias aéreas raramente pagam o preço completo. Obtêm descontos por volume, mas igualmente precisam financiar estas aquisições monumentais. As opções são compra direta, algo raro, empréstimo bancário com juros entre 4% e 8% anual, leasing operativo, aluguel por 10 a 12 anos pagando entre 850 mil e $1,1 milhões de dólares mensais por um avião de fuselagem larga. Um avião comercial tem uma vida útil de aproximadamente 25 a 30 anos. Se calculamos a amortização linear, cada ano de operação consome aproximadamente 3,5% do valor do avião. Para um A350, que voa umas 4.500 horas ao ano, cada hora de voo gasta uns 2.460 do valor do avião, sem contar juros financeiros. Um dado impactante: quando você compra uma passagem de avião, aproximadamente 17% do que você paga vai destinado a cobrir o custo de aquisição da aeronave. E quando você acha que já cobrimos tudo, aparecem mais gastos. Os sistemas de gestão de voo custam entre 80 e 180 reais por hora de operação. As atualizações de software de navegação, 200 mil reais a 400 mil anuais por avião. O entretenimento a bordo entre 15 e 25 milhões de dólares para equipar um avião completo, mais 10 dólares a 30 dólares por passageiro em licenças de conteúdo. A hospedagem de tripulações no destino, 150 a 350 dólares por pessoa e noite. O transporte entre hotéis e aeroportos, 50 a 100 dólares por tripulante. As diárias, 70 a 150 diários por tripulante. Os impostos ambientais cada vez mais significativos, especialmente na Europa. Os encargos por emissões de CO2, entre 500 e 2.000 reais por voo transatlântico. As taxas de segurança adicionais variam enormemente segundo países e rotas. Um dado curioso: você sabia que as companhias aéreas também pagam direitos autorais pela música que reproduzem durante o embarque e desembarque? Estes direitos somam aproximadamente 30 a 60 dólares por voo. Chegou o momento da verdade. Quanto custa realmente fazer voar um avião comercial? Somemos todos os custos para um voo transatlântico típico de 8 horas em um Boeing 767, combustível a aproximadamente 100 mil reais. Tripulação de voo e cabine aproximadamente 12 mil reais. Manutenção aproximadamente 9 mil reais. Catering aproximadamente 5 mil reais com 250 passageiros. Taxas aeroportuárias, origem e destino, aproximadamente 16 mil dólares. Taxas de navegação aérea, aproximadamente 8 mil dólares. Seguros, aproximadamente 2 mil dólares. Amortização ou leasing do avião, aproximadamente 19 mil dólares. Custos adicionais, tecnologia, tripulação em terra, etc. Aproximadamente 11 mil dólares. Para um avião com 250 passageiros, isto significa um custo médio de 800 dólares por assento. E aqui vem a parte mais surpreendente. Se a tarifa média que pagam os passageiros é de 600 dólares, como fazem dinheiro as companhias aéreas? A resposta: os assentos premium.
Um único assento de classe executiva pode se vender por 3 a 5 vezes o preço de econômica e primeira classe até 10 vezes mais. A próxima vez que você olhar pela janela e vir essas nuvens embaixo, lembre-se que cada minuto que você passa lá em cima está consumindo enormes quantidades de recursos, tecnologia e dinheiro. A aviação comercial é uma indústria de margens extremamente ajustadas. Em um ano normal, as companhias aéreas ganham em média só 7,50 bilhões de lucro por passageiro. Isto explica por que as companhias aéreas são tão sensíveis a pequenas flutuações no preço do combustível, porque cobram por cada serviço adicional, e porque um único assento vazio pode fazer a diferença entre ganhar ou perder dinheiro em um voo. Então, da próxima vez que você sentir que pagou demais pela sua passagem, lembre-se, você está desfrutando de uma das maravilhas tecnológicas mais complexas e custosas que a humanidade criou e provavelmente pagando muito menos do que realmente custa. Se você gostou desta viagem pelas finanças da aviação, não perca nosso próximo vídeo onde revelarei quanto ganha realmente um piloto, incluindo todos os benefícios ocultos que as companhias aéreas não querem que você saiba. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no Aeroplanet e ativar o sininho de notificações para não perder nossos próximos despegues informativos. Que outro aspecto da aviação você gostaria de conhecer em profundidade? Deixe nos comentários. Até o próximo voo!